Vamos começar oficialmente a reunião, tá? Ela está sendo gravada, é importante a ciência de todos. A gravação é disponibilizada para quem não está aqui ou para outros integrantes do programa. O objetivo realmente é a gente discutir esse assunto que está sendo pauta da mídia e também trocar opiniões, visões, como que vocês estão vendo isso, seja como pessoa, como cidadão, seja para os seus negócios. E a ideia é realmente a gente ter esse fórum bem descontraído, mas o João Pérez preparou uma apresentação. O João Pérez, hoje, ele tem um grupo que ele se reúne toda semana e ele desenvolve um projeto de consultores de LGPD. E ele vive colocando outras temáticas, né? E o metaverso já foi uma temática que ele colocou dentro do grupo dele. Então, ele tem muito conteúdo, ele já se aprofundou muito sobre o assunto. Eu realmente fiquei bastante surpresa com o material que ele coletou e até onde isso foi a fundo. Tanto que a palestra dele na Conferência IoT 2022 vai ser atrelada o metaverso às leis de proteção de dados. Claro, a gente foca na LGPD, mas como um todo, as leis do GDPR e outros países que aplicam. Então, ele também preparou uma apresentação base e a gente quer que vocês fiquem até o final, que vai ter novidades. Mas a ideia é que todo mundo que seja bem participativa, né? Quando vocês receberam os comunicados, a gente falou, ó, não tem uma liderança específica em relação ao tema. Então, todos aqui são responsáveis para a gente pôr essa discussão e fazer o Master Fins de hoje. Bom, eu vou pedir então para o João começar, porque eu acho que ele vai dar essa base da internet 1.0 até a internet 3.0, para entender como que a gente chegou até aqui para estar discutindo esse tema de metaverso. Vamos lá? Vamos lá, liberado, João, para você Então, tá compartilhar. bom. Estou marcando aqui meus 40 minutos para fechar o tempo cronometrado. Mas vamos lá, minha gente. Esse assunto, né, falar de metaverso, eu digo assim, eu falo de metaverso no meio acadêmico há 20 anos. Na verdade, quando a gente começou a discutir tecnologias para renderização de imagens 3D, e produzir cursos EAD, ensino à distância, já com seus primeiros primórdios, já se discutia a questão de mundos virtuais, e a partir daí a palavra metaverso ela veio naturalmente. Eu estou falando isso com bastante conhecimento de causa, já temos muitos artigos acadêmicos lá de trás com essas informações, né? Então, depois, quem tiver interesse, a gente pode mostrar esse tipo de coisa. Acontece que a indústria de tecnologia ela vem evoluindo de uma maneira exorbitante, né, de forma muito rápida, e a principal indústria que está crescendo é a indústria de games, ou seja, a indústria que produz, né, plataformas de jogos online, aquela que consegue produzir ambientes de alta interatividade e de cobertura, muitas vezes, mundial. Bom, muito bem. Toda essa visão de base que a gente está falando, então, primeiro, estou afirmando aqui que o termo ele já é banalizado no meio acadêmico. Segundo, ele veio à tona agora com maior potencial depois que nós tivemos o Facebook mudando a denominação, e até por outras razões, necessariamente não foi pelo motivo que a gente imagina, né? Mudou o nome da empresa para Meta. Mudou porque Facebook está desgastado, perdeu milhares de cidadãos, né, no Facebook, e com pressão na Europa, com questão de gente querendo quebrar a empresa, ele perdeu muito dinheiro, então mudar o nome da empresa é uma estratégia muito convincente. Então ele aproveitou uma alavanca de mercado,
né, um hype da palavra, do termo metaverso, e a partir daí potencializou desde o meio do ano passado para cá, potencializou toda essa conversa que a gente tem ouvido falar. Obviamente que soma-se a outras coisas, mas eu vou tentar rapidamente mostrar uma apresentação. Vocês me perdoem que eu não vou parar nos slides, não vou ficar lendo, mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas importantes da gente ponderar, ok? Aqui não existe dono da verdade. Então, está chegando a imagem aí que eu não estou vendo aqui. Tá sim, tá sim, tá sim. Tá bom. Então, vamos lá. Interessante nessa tela aqui de abertura que vocês observem as seguintes características. Nós temos uma imagem 3D, né, com profundidade, com movimento, e nós temos 2 avatares aqui. A questão do avatar aqui é que primeira coisa a ser observada, eles estão de corpo inteiro. Segunda coisa a ser observada, eles estão bem vestidos, teoricamente com roupas convencionais, estão com o celular na mão, mostrando as suas fotos, e, a partir daí, os seus rostos, na expressão avatar, estão representando a sua realidade de fato. Essa figura aqui serve para que a gente possa entender um problema. Eu não sei quem conhece, quem já estudou computação gráfica, quem sabe o que é renderização de imagem, quem tem ideia do poder computacional necessário para fazer renderização de imagem em 3D em tempo real. Então, para pôr isso na cabeça, para quem não sabe, depois, por favor, pesquisa. Mas vamos começar aqui para a gente poder entender. Primeiro, eu preciso colocar para vocês, eu sei que todo mundo sabe, mas uma palavra que é inferência ou ilação, que é um conjunto de pensamento, operações intelectuais, mediante a qual, né, se afirma uma verdade ou proposições em decorrência da ligação das coisas que já são verdadeiramente reconhecidas. Então, é importante ter isso em mente. O nosso título aqui da nossa palestra é inferências, tá? Ou seja, aquilo que nós correlacionamos de informações que já existem com segurança e que todo mundo aceita. A outra palavra é buzzword, ou seja, é uma palavra da moda, ou uma frase, ou alguma coisa que já existe e que torna-se popular por um período. Então, eu diria que a gente tem algumas coisas a considerar neste momento aqui. A primeira palavra, obviamente, que está em foco aqui é metaverso. Ela é, neste momento, um buzzword. Ela é uma palavra da moda, ela está no consciente coletivo de todo mundo. A segunda palavra que a gente tem que pensar é IoT, Internet das Coisas, que estamos aqui reunidos exatamente para mostrar e para entender esta correlação de metaverso e IoT. E a terceira palavra, muito importante, ou sigla, na verdade, né, como a sigla IoT e a sigla LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela também está nesse hype aqui, ou seja, nessa propagação de ideias que todo mundo tem. Quando eu considero essas 3 palavras, aí vem a pergunta, como é que você correlaciona essas 3 coisas, tá? Então, eu diria para vocês que é tão absoluto que a somatória dessas 3 coisas formam, se vocês conseguem ver essa animação aqui, é uma esfera de engrenagens que funcionam como máquina contínua, ou seja, todas essas engrenagens estão girando umas sobre as outras, e eu digo que a correlação entre as 3 palavras são fundamentais para o nosso futuro da tecnologia. Indo em frente, só para a gente entender, vamos dizer o seguinte, essa definição aqui não é minha, é pesquisa, resultado de pesquisa que eu estou apresentando, né? Metaverso é a última palavra da moda. Ela pode ser um vapor? Pode, sim, pode ser. E, com certeza, uma grande bolha, quando eu olho para o lado econômico, essa grande bolha financeira pode explodir a qualquer momento, não tenhamos ilusão. No entanto, na realidade, levando para a realidade dos fatos, ela é uma tendência da próxima geração de websites, ou seja,
Eu nem vou falar da internet, mas eu vou falar de construção de websites, de plataforma web, baseada no quê? Em padrões tecnológicos do W3C, que tem já num processo evolutivo que ele chama de web semântica, ou internet 3.0, internet 4.0 e outras tecnologias associadas. Veja, isso aqui é fato, é realidade. Uma definição que eu procurei, extremamente importante, foi a questão do primeiro lançamento do Metaverse Prime, que é um website da internet, onde o autor, Matheus Bal, nos coloca a definição que eu achei mais precisa, porém perigosa e delicada, né? Ele diz assim, que o metaverso é uma rede expansiva de simulações em mundos 3D renderizados em tempo real e persistentes que suportam a continuidade de identidade, objetos, histórico, pagamento, né, direitos, e pode ser experimentado de forma síncrona por um número efetivamente ilimitado de usuários, cada um com uma sensação de presença. Então, vamos ser aqui críticos, vamos observar, primeiro, quando eu digo que é simulação de mundo 3D em tempo real, imagens de alta qualidade renderizadas, eu preciso um alto poder computacional para fazer isso. Com o que nós temos, os nossos notebooks, nossos desktops, a maioria dos servidores corporativos hoje, eu preciso de uma hand farm, ou seja, de uma fazenda de servidores para fazer renderização de imagem. Então, é pouco provável que eu tenha poder computacional para alcançar esse objetivo estratégico em curto espaço de tempo. A ponto de nós termos manifestação da Intel dizendo que precisa hoje, com todo o poder computacional que tem, precisa crescer 1000 vezes para poder contemplar o que se propaga como metaverso nesta condição ideológica, nesta condição estratégica que está previsto aqui. 1000 vezes aumentar o poder computacional que nós temos, que existe, tanto de armazenamento de dados, dos data centers, de tudo, inclusive das pontas, né, dos desktops, dos smartphones e tudo que precisa para conectar esse processo. Então, vamos ver. Podemos definir que metaverso hoje, do que existe de realidade, é uma plataforma web avançada. Plataforma web, e nós estamos falando da web 2.0, e essa é a grande realidade. Vamos entender algumas palavras aqui para a gente poder ir em frente, palavras que são importantes no nosso jargão do dia a dia, né? Primeiro, metaverso. Bom, metaverso todo mundo já ouviu falar, é uma estrutura ou plataforma que habilita mundos virtuais, né, de alta interatividade e imersividade, em ambiente tridimensional, né, com ou sem avatares digitais, com ou sem gêmeos digitais, né, com ou sem regimes sociais de mundo organizado. E aí vai, com toda a questão social, a questão econômica, a questão de inter-relação das pessoas que estão aí. Mundo virtual é outra, vamos dizer assim, expressão, né, já mais antiga, que é um espaço único, determinado em um ambiente web server, né? O mundo virtual é um ambiente imersivo, né? Um ambiente simulado. Então, a gente tem, desde os primórdios aí da história, que eu vou falar um pouco para vocês, a questão do Second Life, etc., que levaram a isso. Mas Second Life não tem nada a ver com metaverso. Perdoem, né? Aqui eu sou purista, então eu estou dizendo, Second Life não tem nada a ver com a atual teoria de metaverso. E aí nós temos um avanço que é multiverso, é outra palavra que vai e deve entrar no jargão nosso tecnológico. Multiverso, na verdade, é uma teoria antiga, mas que vem se consolidando. O último artigo que nós temos, ele foi provado, foi definido, essa tese está realmente aceita na comunidade científica, que é possível que a estrutura que nós enxergamos do universo, cada galáxia, na verdade, seria um universo. E a mistura das galáxias seriam bolhas que se
juntando, forma todo o espaço, toda a matéria, todas as leis e as constantes físicas que descrevem esse espaço. Então, aqui tem depois o link de onde isso é explicado. Mas vamos lá, só para a gente lembrar a origem. Primeiro, a história do metaverso não é nova. A gente tem o primeiro romance de ficção científica, em 1950, falando do berçário, onde se cria um ambiente, uma sala capaz de produzir qualquer ambiente que se imagine, ou seja, a realidade virtual colocada. Em 1973, todos vocês, acredito que conheçam, né, aquela série de ficção científica Star Trek, tem até hoje na Netflix aí, onde a gente tem o conceito de holodesk, ou seja, um espaço holográfico onde as pessoas entram, interagem com histórias, tem cenários, tudo como se fosse real, não é nada além do que se imagina na teoria do metaverso 2022. Né? No entanto, a comunidade hoje de TI diz assim, não, a palavra metaverso ela foi utilizada pela primeira vez no romance Snow Crash, de Neil Stephenson, em 1992, onde ela trouxe avatares, onde ela trouxe a interação de software, agente software, espaço virtual, tridimensional e etc. Mas, no entanto, quando a gente olha um pouco para frente, foi lançado Second Life, ainda baseado nas tecnologias 2D, com baixa resolução de imagem, com mundos virtuais teóricos. Obviamente, os conceitos são já inspirados nas, vamos dizer assim, interações anteriores do Holodesk, do berçário, etc., e muitas outras que estão aí. Isso aqui, só para a gente entender, que existe aqui, né, um conceito que hoje não é correto nós afirmarmos que o Second Life é antecessor do metaverso. Não, ele tem alguns conceitos, mas ele está muito longe da teoria e das tecnologias preconizadas do metaverso 2022. Olhando em frente, então aqui vai dar para a gente uma visão bastante consistente. Este gráfico aqui ele é de 2007. Então, em 2007, já se falava em MetaWeb 4.0. Então, nós temos a primeira geração que, antes de ter a internet que nós conhecemos, a era do PC, de 1980 a 1990. Nessa década de 1990, entrou a Web 1.0, que era aquela web chamada descentralizada, ou seja, esperava-se que cada usuário da internet tivesse o seu web server, soubesse programar, criasse o seu próprio website. Mas isso não se consolidou. Por quê? Porque ninguém queria programar, ninguém queria fazer, ou sabia. Então, começaram a surgir os provedores de hospedagem, começaram a surgir novas tecnologias, apareceu o www, os navegadores, e a partir de tudo isso, nós entramos, entre 2000 e 2010, num profundo entendimento da Web 2.0, que é a que estamos usando até o momento. Em 2007, o pessoal já estava prevendo esta evolução para frente, a Web 3. Né? Então, nós saímos da primeira geração conectado por informação, onde cada um tinha que ter a sua estrutura, para a Web 2, conectando pessoas, e a evolução para a Web 3, que seria a conexão de conhecimento. E já se prevê hoje, já existem estruturas e tudo que prevê a Web 4, que conecta inteligência. Para entender isso aí, vamos ver que já existe, já desde 2004, um framework da W3C que fala da Web 3, e aqui tem duas características extremamente importantes. Observe que, na vertical, eu tenho o bloco de criptografia, ou seja, todos os protocolos que estão aqui de sustentação, eles têm criptografia para alcançar a confiança. E só acima disso é que vêm as interfaces e aplicações de usuário. Então, isso aqui é um assunto bastante técnico, mas
Vamos para frente. Ele é baseado em estruturas. Primeiro, eu preciso de RI, Identificador Universal de Recursos, eu preciso de uma estrutura de descrição de recurso RDF, eu tenho que ter uma linguagem, que ela existe já desde 2004, em evolução, uma linguagem de programação chamada SparkL, com OWL, ontológico, que eu permito relacionar entidades. E nós estamos falando de uma web que convive com a nossa Web 2 hoje. Então, vamos entender isso aqui. Como é que está essa história de protocolos e estruturas da internet? Eu tenho a estrutura HTTP, a semântica da HTTP, tanto em IP versão 4 quanto IP versão 6. Hoje, estamos trabalhando, o que nós estamos fazendo neste momento, estamos usando esta suíte, HTTP 2/2, TLS, que é a criptografia entre os sites, TCP/IP transporte. Mas, em paralelo, nós já temos navegadores, websites construídos já em HTTP/3, com o protocolo QUIC, onde o TLS está embutido no QUIC. Então, não existe mais o TCP/IP aqui nesta situação. Nós temos o DP, o QUIC com TLS embutido, ou seja, a criptografia nativa para tudo o que fizermos, tá? Transparente para o usuário e altamente eficiente. Criptografia de ponta a ponta aplicada aqui. Então, esta aqui é a tecnologia desenvolvida pelo Google e em conjunto com a comunidade, né, da Internet Engineering Task Force, que regula esse aspecto, junto com o framework W3C, que leva a fundamentação. Então, veja, o metaverso, como a gente está falando, na verdade, é uma somatória de recursos que estão chegando até nós, estão aí, são realidades, estão chegando até nós. Então, para que haja um metaverso com qualidade, aquilo que se espera, nós vamos ter uma internet Web3 semântica consolidada, todos os novos protocolos que já existem do ITF, inteligência artificial que se embute nos agentes inteligentes para que a coisa funcione, realidade virtual, que já tem um conjunto de tecnologias bastante consistente, com mais de 20 anos de pesquisa e aplicação, realidade aumentada, realidade, né, mista, internet das coisas, com devices, wearables, eu vou falar bastante sobre isso. A questão do blockchain, que dá fundamentação para a questão das moedas e para a questão do mundo, olhando a parte econômica do metaverso, o NFT, token não fungíveis, que são as questões de propriedade, de venda, de garantia de propriedade, as imagens 3D que estão surgindo agora, com outros vetores, né, de triangulação, com plataformas já permitindo trabalhar com maior, né, interatividade, estruturas holográficas do século 22 já apresentadas aqui, impressão 3D e 4D, tudo isso somado com outras tecnologias, sem contar o que está entrando, né? Infraestrutura 5G de baixa latência, de alta velocidade da internet, os novos padrões de cloud, e aí vai, todo esse mundo nos leva a uma somatória de tecnologias. Olhando esses conceitos, a gente vê que o internet das coisas está inserido e não vai existir, tá, metaverso sem IoT. Não tem como. Por quê? Porque o IoT ele está inserido já desde os óculos de realidade virtual, que cada vez mais estão com uma série de características locais, internet sem fio, sensores, tecnologia aglutinadas de IoT, e crescendo isso para a MOT, né, para a mobilidade das coisas, que a mobilidade das coisas é um dos seus impactos no metaverso, é a conexão do metaverso, ou seja, do mundo digital, virtual, com o mundo real. Ou seja, já se pode hoje, já tem experiências de conectar robôs no mundo controlado no metaverso, operando no mundo real. Ou seja, eu estou no metaverso, mas o meu robô em casa, eu controlo no metaverso o robô funcionando na minha casa para fazer uma série de coisas, tá? Ou funcionando na empresa, ou me atendendo, me transportando
objetos, transportando coisas no mundo real. Isso aqui já é, morte já é tecnologia em andamento. Né? Quando a gente começa a ver a viabilidade, portanto, de navegar no metaverso, eu digo o seguinte, vamos tomar cuidado, o preço ainda é exorbitante. Um bom óculos aqui custa na ordem de R$ 20.000. Não é qualquer um que vai ter um produto desse. Os outros também são bons, mas não vai chegar no que nós estamos falando aqui. Essa plataforma tem esse custo por causa disso. Óbvio que aqueles de R$ 400 que eu uso o próprio smartphone para ver, não vai me dar a mesma sensação e etc. Então, indo em frente, o futuro da interatividade com as estruturas vai depender muito da evolução de internet das coisas. Nós temos aqui, a Meta está lançando e está lançando uma série de óculos, de produtos que estão aí, que estão no mercado, que todo mundo vê. Uma série de novas tecnologias, né, que estão surgindo, que seria o óculos Pro da Meta, que está saindo com a luva de interatividade, com tecidos de alta capacidade, o Reskin, por exemplo, capaz de sentir toque, e vai servir não só para a gente, mas vai ser uma roupa que vai vestir robôs. Os robôs vão sentir o toque, então eles vão evoluir nesse sentido também. Né? Nós estamos olhando óculos que vão ser dos nossos dia a dia, óculos para quem tem problema de correção de vista vai poder ter interatividade. Nós temos testes acontecendo hoje com plataformas altamente evoluídas, com coisas que o pessoal diz assim, que pode ir além do compreensível, ou seja, a nossa inteligência hoje, em curto espaço de tempo, não vai alcançar e entender como é que certos dispositivos, certos devices vão estar funcionando. Óculos de alta qualidade, de alta resolução para RVR, né, com resolução do próprio olho humano, já temos hoje, já é dispositivo à venda. Né? Nós temos produtos que foram anunciados agora em janeiro deste ano, um produto que já é conhecido de internet das coisas, que são os dispositivos embutidos em lente de contato, ou seja, eu não vou precisar mais usar esses óculos pesados, etc. Eu coloco uma lente de contato e tenho a realidade aumentada, a realidade estendida, a partir de uma lente de contato extremamente leve, me dando toda a naturalidade. Isso aqui já está e deve estar sendo comercializado ainda este ano. A gente vai além, porque nós temos laboratórios e coisas muito envolvidas, que a gente lembra da história de biohacking, onde cada um, né, implantava no seu corpo, e quando a gente fala de IoT, nós estamos falando de chips subcutâneos, que tem 20 anos que o pessoal implantava os chips subcutâneos, né? E isto está numa evolução tão grande que Elon Musk diz assim, que ele já tem estrutura para saber o que alguém vai pensar antes do pensamento aparecer na ideia. Por quê? À medida que os neurônios se relacionam, transmitem essas informações, a inteligência artificial, num algoritmo adequado, vai conseguir entender o que a pessoa está pensando em pensar. Então, aí vem questões de privacidade, de toda a questão que trata do ser humano, é uma tendência delicada, mas eu digo assim, temos que entender isso hoje. Por isso que os impactos sociais, econômicos e culturais, políticos, que envolvem a questão da uma simples palavra que o pessoal não associa a outras coisas, que é o metaverso, ela tem uma íntima relação com a internet das coisas, com as leis de proteção e privacidade de dados no mundo todo. Né? Nós entendemos que hoje a metaeconomia ela é um fator extremamente importante, ela está acontecendo, todo mundo está, vamos dizer assim, fantasiado pela a questão das criptomoedas e tudo aquilo que pode afetar, os NFTs levando como sustentação para patentes, como o nosso amigo disse, e etc. Então, nós temos grandes mudanças que podem afetar, né, a nossa realidade hoje, mudando a nossa cultura da era do conhecimento que estamos para a era da inteligência em rede. Para quem quiser lembrar ou rever o que é era da inteligência em rede, basta assistir a série Star Trek
e vê lá os Borgs de Star Trek, ou seja, é uma comunidade de semi-humanos, né, robotizados, com, vamos dizer assim, um biohacking embutido nas pessoas, de forma que uma pessoa, a inteligência de uma pessoa se soma a outra, se soma a outra, se soma a outra, de forma a haver uma inteligência coletiva. Nós estamos caminhando para isso de uma maneira onde a web semântica já propõe esse tipo de coisa, obviamente, sem interagir no nosso corpo humano. Mas a questão é essa que está evoluindo, né? Então, novos regimes de governo que vão acontecer nos mundos virtuais vão ser migrados para o mundo real. Democracia já era. Nós vamos ter um novo padrão de democracia vindo do mundo digital, do metaverso e do multiverso, né? Atingindo a realidade cotidiana de todos nós. Essa manchete me chocou muito. 5 milhões de brasileiros se anteciparam ao Facebook e já estão no metaverso, de dezembro de 2021. O que significa? Nós temos uma comunidade que curte jogos, que tem máquinas gamers bastante poderosas, com capacidade computacional boa, que já estão vivenciando isso, já estão entrando em aplicações metaversas, já estão utilizando aplicações de blockchain, de renderização ainda baixa, mas em tempo real, que já estão levando a dizer que eles já estão no metaverso. É importante dizer que as leis no mundo todo, eu acredito, e pelo que eu pude pesquisar, elas já estão, de certa maneira, alinhadas, mas pouco se fala nisso. Então, tão pouco se fala que a gente poderia fazer a pergunta: será que dizer que o tema de privacidade e proteção de dados está esquecido, está deixado de lado quando eu falo de metaverso? Porque ninguém fala disso, pouca gente fala. Eu vou encontrar uma citação na Wikipedia, onde na Wikipedia o cara fala: olha, existe uma preocupação com isso, etc., mas poucas reportagens levam a isso. No entanto, eu afirmo para vocês, não. A internet, os padrões Web 3.0, 4.0 semântica, como eu mostrei naquele framework, já nasceram com criptografia, já nasceram com uma estrutura de confiança que permite que a gente diga assim: não, estamos aparelhados para poder fazer com que as leis que estão aí nos protejam, né? Nós já começamos a ver hoje, quem quiser pesquisar, o Opera está lançando um novo navegador Opera, voltado para a Web3, está aí, para criptográfico, já permite navegar com segurança em sites de criptomoedas, tal. Já está aqui, é um novo mundo. Nós somos de novas ferramentas para navegar nesse novo mundo. Quando a gente olha a LGPD, eu posso dizer, ela já nasceu voltada para o metaverso. Então, o artigo 2, que disciplina a estratégia ideológica da lei brasileira de proteção de dados pessoais, de privacidade, ela diz: respeita a privacidade. Ora, metaverso tem que ter. Ela diz autodeterminação informativa, ou seja, o que é autodeterminação informativa? Nós temos o direito de controlar nossas informações pessoais. O metaverso, todos os websites de metaverso devem ter instrumentos para que isso ocorra. A liberdade de expressão da informação e da comunicação de opinião é um grande hype do metaverso, porque no metaverso você vai poder ser quem você é, o que você acha, falar o que você sem débitos com ninguém, com a sociedade. A questão da inviolabilidade, da intimidade, da honra e da imagem, tudo isso está garantido, que a lei exige, e já, de certa maneira, se você olhar os mundos virtuais que tem hoje, já muita coisa já se ajusta a esse ambiente, né? A livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor, o blockchain produz um apoio a isso de forma excepcional, né? Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, da dignidade, da questão dos perfis, da cidadania, já estão contemplados no metaverso. Ainda para reforçar isso, vamos lembrar uma coisa que é muito importante. Onde mora o metaverso? O metaverso sempre vai existir um ambiente computacional,
né, físico em algum lugar do mundo real. Não tem jeito. Vai acontecer, é isso, não tem como. E quando a gente olha para a LGPD, o artigo 3 disse assim, ela não distingue se a lei é no mundo real, se é virtual, e ela diz assim que, independente do meio onde os dados pessoais estejam, ele tem que ser protegido, dependendo do país, do meio, do local, tem que ser protegido conforme a lei. O artigo 12, parágrafo 2º, diz assim, que deve ser igualmente considerado dados pessoais para fim desta lei aqueles que formam o perfil comportamental da pessoa. Se essa pessoa for identificada, vejam, um avatar no mundo virtual que se identifica como João Pérez, do mundo real, com os meus dados, ele tem que ser respeitado, ele tem que ter, pelo menos, os cuidados que a lei exige. A lei não define aonde. O artigo 20 vai no mesmo sentido e aprofunda isto em relação ao perfil pessoal, profissional, de consumo, de crédito e outros aspectos da personalidade, seja no mundo real ou virtual. Então, é importante a gente ter isso em mente para a gente entender que, de fato, estamos diante de metaverso, que é um futuro, né, assustador, mas fascinante. A gente tem que entender que isso é uma grande realidade. Bom, aí eu venho uma pergunta que não quer calar. Hoje, nós precisamos conhecer mais sobre o tema? O que vocês acham? Vou dizer o que o mundo acha. Primeiro, nós sabemos, e as pesquisas mostram, que as pessoas não estão preparadas ainda para a Web 3.0. E isto é extremamente delicado, porque para poder usar este mundo, nós temos que saber usar as novas ferramentas, os novos navegadores, vão surgir novos sistemas de proteção, novos sistemas anti-spyware, novos sistemas de segurança que vão nos dar, né, permitir praticar e ter o uso seguro no mundo 3.0. A Web 3.0 vai trazer facilidades, né, tanto para uso da internet de forma recreativa, para uso profissional, empresarial. Muitas empresas de grandes marcas estão entrando no metaverso, correndo grandes riscos ainda hoje, porque nem tudo está perfeitamente construído, né? Então, nós temos que realmente conhecer com maior profundidade as novas estratégias, novas tecnologias, os diferenciais competitivos. Os profissionais vão ter que se adequar a isto, tá? E já surge, a partir daí, já começa a existir no mercado internacional a questão do profissional de metaverso e a questão de carreira no mercado global sobre metaverso. E exatamente por isso que aqui, tudo sobre a IoT, nós estamos preparando um super treinamento para capacitar profissionais e torná-los especialistas em metaverso e tecnologias associadas, né? Essa é uma estrutura de formação, de certificação de Metaverse Expert, uma estimativa do curso de 12 módulos aplicado em 3 meses. Não é alguma coisa simples, ela é bastante profundo, principalmente porque abrange não só a questão da tecnologia, mas ela abrange a questão das estratégias de negócio, estratégias de mercado, conhecer todo o aspecto da blockchain, desde carteira DLT e a evolução de todo esse processo vamos dizer assim, de certificados, de tudo aquilo que NFT pode trazer para a gente. Então, esta é a nossa realidade hoje. Eu abro aqui para que a gente possa parar e pensar. O ensino será virtual cada vez mais, assim como as nossas videoconferências cada vez serão mais interativas. Nós vamos ter, com o Web 3.0, tecnologias de imersão muito maiores, né? As pessoas vão se relacionar de maneira muito mais amigável e perceptível. Nós vamos ter dispositivos IoT que já existem, vão permitir as pessoas sentirem o odor. Eu pego um copo de vinho aqui, vou brindar com vocês, vocês vão sentir o odor do meu vinho. Eu vou mostrar uma situação de alto estresse, de esporte. Infelizmente, nós vamos ver as pessoas tendo a sensação que elas estão correndo, que elas estão num espaço maior do que estão de fato. A gente vai ver as pessoas trombarem, nós vamos poder ver acidentes, podemos fazer viagens, né,
para outros países e outros planetas. Viagem para Marte já é uma realidade hoje, no metaverso. Eu consigo fazer um mapeamento digital das imagens que se tem de Marte e o indivíduo experimenta no metaverso como se ele estivesse andando no próprio planeta. Então, essas coisas todas, elas exigem conhecimento e, obviamente, vão exigir recursos. Não vai ser com a nossa tecnologia simples aqui de hoje, sem um óculos, um sistema de som, um sistema de interativo, né, de tato, etc., que a gente vai conseguir vivenciar tudo que já é possível hoje. Então, aqui aberto para perguntas, tá? E vocês, então, cumprindo aqui 38 minutos, tá? Eu agradeço, Thelma. Estou aberto aqui para quem quiser se manifestar. Obrigada, João. O João realmente fez uma pesquisa aprofundada, tá? Eu acho que já são mais de 400 páginas, então, muita informação realmente, estudo sobre o tema. Eu acho que vale a pena aqui a gente discutir o ponto de vista de cada um, que eu acho que são diversos pontos de vista divergentes. Eu, quando vi o metaverso, realmente não tinha de imediato associado em Lei Geral de Proteção de Dados, e é algo realmente importante, perigoso, né? O que eu conhecia até então sobre metaverso, o que se chama hoje de metaverso, era muito com base numa própria apresentação do João Pérez, quando ele fez a Perspectivas do Futuro para 100 anos. Então, ele fez isso até 2120. E lá ele falava sobre o ser humano ser chipado, e agora a gente já vem forte, começa a ver na mídia a outra nomenclatura, que seria o biohacking, né? Na verdade, a gente já até consegue hoje chipar pessoas, mas mais com o intuito de você ter o seu protocolo médico, ter algumas outras informações e não necessariamente ser um chip ativo, como é a proposta do metaverso. Compartilhando assim outras informações sobre o tema, na minha visão, eu quando vejo a gente entrar no mundo virtual, eu fico um pouco decepcionada, porque o trabalho hoje, o que eu imagino do IoT, desde quando eu acompanho o IoT, é justamente ao contrário, é a gente trazer as coisas para o mundo físico, né? E a gente interagir com as coisas, trazendo as coisas dentro da internet, e a gente, na minha visão, teoricamente, vivendo mais esse mundo físico, né? Mas a realidade de como a gente está chegando até aqui, essa necessidade do virtual, é a própria resposta dos nossos hábitos como pessoas. Então, hoje, a gente pode ver quanto tempo a gente passa no nosso aplicativo, né, numa rede social, a gente gasta muito tempo. E quando a gente fala, pergunta assim para as pessoas, né, eu tenho feito essa pesquisa, né, eu falo, você conhece metaverso, assim, para família, pessoas que não trabalham com tecnologia, tal, e faço essa pergunta, e da rede social, você usa a rede social? E a maioria das pessoas respondem para mim, Thelma, não, eu estou evitando a rede social, eu não quero mais, porque isso me tira o foco, eu estou evitando. Eu só entro na rede social para utilidades, quando eu quero comprar alguma coisa, quando eu quero procurar um restaurante, quando eu quero procurar um curso. Então, esse mundo todo e todo esse investimento, ele vai ter como foco o shopping, compras, né? Então, eu sei que a gente tem muita coisa para falar. Vamos primeiro falar de mercados ou vamos levantando a sua opinião e a discussão que quer dar sobre o assunto? Mas Aninha, você disse para o pessoal se manifestar, né? Cada um dizer o que pensa. Então, assim, em relação a mercados, né, eu vejo que esse mercado, hoje, quando a gente pensa em como vender os produtos, a gente pensa, não, nossa marca tem que estar na rede social, é mais que isso, né? É evolução disso.
Então, sim, esses diversos metaversos que o João falou são realidades de consumo, né? Então, é como se fosse shopping. O Meta do Facebook vai ter o metaverso dele, a IBM vai ter o dela, e quem quiser vai ter, todo mundo vai ter vários mundos em relação ao metaverso, e a gente, como interessado em vender nossos produtos, a gente tem que entrar em cada um, que nem a gente trabalha hoje dos marketplaces. Tem também um dos temas e mercados que já girou dinheiro, que é o mercado imobiliário virtual, né? Eles estão apostando muito na classe C, porque a classe C hoje, embora ela não tenha dinheiro, ela investe num celular e ela sonha com esses nossos com objetos de marca, né? Como um tênis Nike, um óculos Ray-Ban, que ela compra falsificado e ela vai poder comprar no metaverso um original, autenticado, mais barato. Então, não é só a classe, não é só a classe alta que vai consumir, ou que da onde estão pensando, o dinheiro que vai rodar é de realmente de qualquer pessoa. Então, deixa eu só dar um detalhezinho nisso que você acabou de dizer. É que existem duas modalidades. Existe a modalidade de compra e venda de objetos virtuais para o mundo virtual. Essa é uma. Por exemplo, foi vendido o iate mais caro do metaverso, que seria próximo de 4 milhões de reais, tá certo? Que é um iate de alto luxo, né? Mas só funciona esse iate no metaverso. Então, esse é um conceito, né, do NFT, de você ter objetos lá. O outro conceito é eu ter lojas virtuais, como Loja da Natura, por exemplo, em que a pessoa tem possibilidade de ver a embalagem, de virar a embalagem para todos os lados, como aquelas imagens que a gente vê renderizada 3D, 360 graus, a pessoa vê, lê o perfil do perfume ou do produto, e aí compra para receber como se fosse hoje um e-commerce convencional, mas ela compra no metaverso uma característica de exposição de loja, tem a impressão que está numa loja e recebe no mundo real. Então, nós temos as duas situações. É isso aí, desculpe eu te interromper. Imagina, estamos aqui para interagir. Eu quero chamar o Wade, que o Wade também comentou. Eu queria até que, se você puder comentar novamente, que a gente não estava gravando e chegou mais pessoas, e também porque você levantou a mão, pode, a palavra é sua, Wade. Bom, parabéns, João. Fantástico, eu não vi nada igual até agora. A síntese, né, de uma apresentação. Gostaria que na próxima semana aí, não só você, mas todos que quiserem participar do nosso metaverso, né, levasse isso aí, tirar um pouquinho só da parte técnica, né, que o pessoal é mais para o lado comercial, né, mas 90% levar lá para o grupo, né. Eu tenho algumas dúvidas com relação a, principalmente, eu sei que é um tema difícil, mas quanto mais a gente está indo para o virtual, mais está buscando o metaverso, pelo menos o comportamento, principalmente dos adolescentes, tá, e crianças, são de angústia e, vamos dizer assim, de depressão, né? Então, um dos medos que eu tenho é aumentar essa incidência, porque eu tenho trabalhado um pouco com a parte de psicologia cognitiva, e a parte de adolescentes cresceu assim exponencialmente, porque eles viveram muito em função de joguinhos, toda essa parte aí, e hoje, para ir para o mundo real, eles não sabem para onde ir. Os pais também não conseguem dar mais orientação, enfim, a escola também não dá mais orientação. Eu acho, não sei, na primeira instância nós vamos ter uma grande quantidade de angustiados e depressivos, né? Então, eu não sei se você tem alguma coisa disso, alguma pesquisa nisso. Eu acho que vai aumentar, porque você está alterando a sua formação cerebral. Tudo bem, tem sensores, vai estar tudo, mas quanto mais você mexe na cabeça do ser humano, mais propicia
dificuldades, principalmente para essa nova geração, que não tem ainda uma formação. Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, Sim, alguma literatura? sim, sim. Tem muita coisa nisso e já não é de hoje. Na verdade, Hum, hoje, quando a gente fala de ensino à distância, né, no sim, metaverso, nós estamos falando sim, de escolas onde a interatividade comportamental ela é estudada, e uhum, principalmente no caso de crianças. Mas existe uhum, um problema, tanto uhum, é que agora, recentemente, a ICO, que é a Autoridade Britânica de Proteção de Dados, chamou o Facebook, né, para conversar, porque ela exige que o Facebook modifique as suas plataformas para dar a privacidade necessária vamos dizer assim, às crianças e para que os pais tenham controle parental sobre o uso das crianças no metaverso. Então, existe preocupação tanto do lado acadêmico, de como você transmite, sim, como que você muda a percepção cerebral das crianças, como existe do lado de poder garantir a privacidade, a intimidade, inclusive a legitimidade das crianças participarem em ambientes virtuais de alta complexidade, como são aqueles do metaverso. Isso está em evolução ainda, mas eu digo assim, a Microsoft tem projeto nesse sentido, né? A Google tem projeto nesse sentido, nós temos pesquisas acadêmicas várias tratando desse assunto, não necessariamente do metaverso, mas da influência sim, dos meios digitais em cima sim. do comportamento das crianças, que, no fundo, apenas vai ser potencializado com as novas tecnologias que estão desembarcando daqui para frente. Tá? Tá, Então, tá temos legal. sim. Parabéns aí, João. Muito bom, Obrigado. excelente. Nunca vi nada nos últimos tempos sobre esse tema assim tão excelente. Parabéns. Obrigado. Então, minha... Vamos lá, Zenite, você quer falar que você tinha levantado a mão? Ele já foi. Cadê? Roberto, já. Bom, vamos, vamos lá. Que mais que a gente pode comentar, né? A grande questão, já que quando a gente vê os números e realmente a gente já começa em bilhões, mesmo agora, 2022, são realmente expressivos, com diversas pesquisas, os principais meios, até os que a gente já está acostumado, Statista, Bloomer, é, é realmente assustador. E aí eu perguntei, poxa, mas por que só agora, né? Por que que não tinha... Já que, assim, o Facebook, quando o Pedro fez a apresentação, assim, você vê que o negócio está tão evoluído, até o João Pérez mostrou algumas imagens, né? Dessa questão que até a pele, o tecido, todos os possíveis movimentos de arrepiar o seu corpo, tudo vai poder ser modelado, né, para o virtual. E o que que tá e por que que não, né? Pô, já tem pesquisa, já tem importante, por que que não roda ainda? Porque a indústria de hardware não está crescendo como a indústria de software. Então, especialmente para o nosso grupo, quem tem esse foco de tecnologias embarcadas, é realmente a área que falta. Não só a parte de microcomponentes para desenvolver, mas empresas realmente que estejam dispostos a fazer hardwares e equipamentos que entrem, que se conectem no metaverso, tá? A apresentação do Pedro, ela abriu do tipo, como eu faço para entrar hoje no metaverso? E na visão dele, meu objetivo aqui é transmitir o que foi passado para a gente ampliar o nosso conhecimento. Ele colocou um óculos inteligente. Então, a visão hoje, o que mais se aproxima a um teste ou a uma imersão no mundo virtual, ainda são os óculos, tá? Enquanto esses outros objetos estão em desenvolvimento. E para você ter uma ideia, a própria Meta já tem lançado o Ray-Ban com óculos, quer dizer, de uma marca
né, renomada no setor de óculos, como o Ray-Ban, também entrando nesse mundo digital, nesse mundo de software, e com o apoio da Meta, Facebook, né? Então, a gente vai ver outros tipos de tendências e as marcas luxuosas vão sair na frente, tá? Louis Vuitton também já está estudando o assunto, quem der um Google aí vai poder ver algumas matérias. Eu gostaria, Pinelli, que você passasse um pouco a sua visão desse estudo sobre a moeda desse mundo virtual. Oi, então. João, parabéns aí pela apresentação. Eu não tinha visto assim, um conteúdo tão aprofundado assim, que é em termos de pesquisa, né? Eu fiquei até com vergonha da minha pesquisa aqui. Mas hoje o povo está vinculando muito, né, o metaverso, meio que uma obrigatoriedade de ter uma criptomoeda, né? Hoje, até eu ia comentar que fugiu, um dos termos aí que, pelo menos que eu estou acostumado a ver, o povo está vinculando também a Web3, a NFT, né, a blockchain, como o João falou, mas eu vejo que é imprescindível ter a criptomoeda por ser descentralizada, né? Então, praticamente não vai ter fronteiras, vai ser muito difícil manter uma fronteira ali, você comprar uma coisa só no Brasil, você comprar uma coisa... Não vai ter fronteira isso daí, vai ser bem complicado, eu acho um desafio grande controlar isso daí, né? Acabou Tem fugindo o que eu ia falar aqui, todo mas... sentido, né? E uma Porque, moeda única, né, então, internacional, porque e o hoje ele melhor tem... ainda é que não tem custo de importação nem exportação, né? É. Eu ainda tenho, no começo até, eu tinha uma ideia um pouco diferente do metaverso, eu pensava que o metaverso ia ser um lugar único, depois, no começo, eu acabei pensando nisso como um lugar único que, até acho que a ideia que eu tive as experiências do passado do Second Life, né? Que era um mundo único que dá a impressão que o metaverso ia ser um mundo também que ia completar aquele, sei lá, parecia um mundo, mas eu vejo que vai ser bem descentralizado mesmo, vai ser, eu acho que até a interoperabilidade desses mundos vai ser outra coisa bem complexa, né? Porque você vai fazer parte do mundo lá da Meta, aí você vai fazer parte do mundo lá do Walmart, que vai vender no metaverso, você vai fazer a parte do, do mundo lá do PlayStation, sei lá. Então, Pinelli, deixa eu só te colocar uma coisa. Realmente, nós temos assim, vamos pensar hoje, tá? O metaverso da Meta. A Meta está lançando o seu sim, metaverso, mas nós temos vários outros. Então, vou ter o metaverso da Microsoft. O grande problema é que não existe isso. interoperabilidade entre eles. Ou seja, eu estou no metaverso da Microsoft e quero ir para o metaverso da Meta sem sair do ambiente virtual. Eu não preciso, porque aqui eu vou ter que sair de um site e entrar no outro. Na prática é isso. Mas já existem estudos, e inclusive comunidades estudando isso, para que se crie túneis virtuais de um metaverso, de um mundo virtual do metaverso A para outro mundo virtual do metaverso B. Então, túneis virtuais. Até uma coisa que eu ia falar, eu acho que o metaverso, assim, simplificando, um jeito mais simples, assim, explicar para uma pessoa mais leiga, eu acho que o metaverso seria um site 3D, vamos dizer assim. Você vai estar em um, você quer entrar no outro, você vai baixar o aplicativo ou fazer alguma coisa, entrar no outro. Eu estava vendo, a Mozilla tem tipo um framework, né, o Mozilla Hubs lá, que você consegue criar o seu site 3D, vamos dizer assim, que seria né, o Betaverso aí no caso. É um mundo bem diferente, interessante. Até eu pesquisei algumas coisas, tipo, vai aparecer coisas meio, né, pelo menos para mim, eu acho meio bizarro, tipo, que não coloquei aqui, a Nike comprou uma empresa que fabrica tênis virtual, né? É uma coisa meio estranha, né? Desenho. Fabrica, né?
Então, Só desenho. como você vai usar esse tênis virtual? Vai ser compatível com todos os avatares? Vai ser, como é que vai ser? Eu vou poder ver ele? Já os avatares da Meta não tem perna, e aí? Né? A minha esposa falou, mas por que não tem perna? A primeira coisa que ela falou. Então, entendeu? Olha, Não, eu achei super interessante a colocação do Wade, que realmente, assim, seria interessante a gente ter opiniões de outras áreas, outros setores, além da gente que trabalha em tecnologia, essa questão da psicologia, realmente. Porque por que que as redes sociais são tão sucessos? Porque a gente trabalha a foto, põe filtro, a gente já não é uma pessoa tão real, né? Digamos assim, a gente é só tão feliz, alegre, bonita, gostosa, maquiada, né? Ah, pode ver, quem me acompanha nos stories jamais tem maquiagem, pele limpa, que nem vocês estão me vendo aqui agora. Então, realmente é muito mais fácil a gente, quando escuta uma música e tem vontade de dançar, se a gente está numa festa, a gente não levanta, né? Porque a gente já está olhando e falando dos outros que aquele dança engraçado, aquele dança assim, você também não levanta. Mas no mundo virtual, você escolhe qual rebolado que você quer pôr no seu corpo, né? Se vai ser da Lady Gaga ou da Paris Hilton, sei lá. Então, é muita versatilidade, né? Essas escolhas num clique, elas vão se tornar muito mais amplas do que a gente conhece hoje, ou até do que a gente comercializa hoje para o nosso cliente. Você aperta um botãozinho para acender, para ligar o seu motor, né? Imagina, isso daí não vai ser E das oportunidades do o mundo metaverso. virtual que não tem um tema, que não é um jogo, por exemplo, é tipo esse. Eu tenho o exemplo do Second Life de novo, é tipo considerado um MMO lá, um RPG. Ele acaba, vamos dizer assim, viciando mais ainda do que um jogo, né? Porque não é uma coisa rotineira ali que você tem que passar a ganhar pontos ali. Você está conversando mesmo com outras pessoas e tal, e isso prende você. Eu fiquei bastante tempo nisso aí. Eu fui mais com o intuito de aprender a construir, fiz as casas lá, até consegui ganhar alguns dinheirinhos lá, mas vamos dizer assim, é viciante. Você não consegue sair depois. Tem até um filme, não sei se alguém já viu, eu não lembro agora se é no Netflix, eu não consegui abrir aqui, ou é na Amazon Prime, que chama Feed, que eles estão meio que no futuro, é como se tivesse essas lentes aí de realidade aumentada, só que na verdade é uma gota, que é tipo um colírio que eles põem e eles passam a ver o mundo virtual lá, é como se fosse um Facebook geral, assim, que governa o lugar. E a hora que acaba o efeito ou que eles desconectam, eles ficam loucos, dá ataque epilético, essas coisas, entendeu? Eu acho que isso aí não vai ser muito difícil de virar realidade, não. Um outro ponto até que eu queria falar, que o João falou, das pessoas conhecerem isso aí. Tipo, eu trabalho, eu sou desenvolvedor, né? Hoje, se você falar para o cara lá, que protocolo que você está usando para fazer esse e-commerce aí? O cara não sabe se ele está usando HTTP1 ou se ele está usando HTTP2. Então, hoje as pessoas não estão preparadas direito nesse nível. Eu acho que para chegar no HTTP3, no 4, Web3, Web4, que entra Smart Contract, que é um negócio complexo, entra todas essas coisas, eu acho que a parte de demanda de profissional aí vai ser um problema para a criação de novas aplicações. Eu acho que vai ser pior do que já está hoje, eu acredito. Ô, Pinelli, você que é do meio do e-commerce, é um assunto que tem sido falado? Olha, entre a gente até fala. Em relação à empresa, assim, não tem nada explícito, assim, né? Até eles tomam um pouco de cuidado de falar, porque tem o mercado aberto, essas coisas, mas eu acredito que já estão vendo, sim, porque no metaverso é até melhor, né? Antes a gente fazia teste no Mercado Livre, fazendo uma brincadeira aqui, a gente colocava lá que estava vendendo um terreno na Lua, o Mercado Livre
bloqueava a gente porque ele falava que não podia, a gente não tinha como entregar. Agora a gente pode. Se eu quiser falar que eu tenho um terreno na Lua lá no meu metaverso e vender no Mercado Livre, eu posso, entendeu? Então vai dar para vender umas coisas, não vai ter limite mais para o e-commerce dentro do metaverso, eu acho. Você vai poder vender o que existe, o que não existe, qualquer coisa, entendeu? Eu acho que é mais um problema técnico aí de criar esses ambientes, fazer parte desses ambientes, mas eu acho que... E a forma de pagamento, né? Que vai, teoricamente, vai ter que ser só uma criptomoeda aí da plataforma, com certeza, né? Porque eu duvido que a Meta ela vai aceitar um Bitcoin, vai aceitar o IOTA, ela vai aceitar a moeda dela, né? Com Olha, certeza. deixa eu falar uma coisa para vocês. Depois, se vocês quiserem, se a Thelma quiser, eu publico vamos dizer assim, no WhatsApp, o grupo. Hoje saiu um artigo do Fundo Monetário Internacional, né? Na verdade, o que está acontecendo no mundo todo? Todos os bancos centrais, então, inclusive o Banco Central Brasileiro, o Banco Central do Brasil, está criando a sua própria moeda. Então, nós vamos ter o real, né, virtual, real criptomoeda. E isso está para acontecer esse ano, 2022, provavelmente nós teremos o real criptomoeda, o que significa que as lojas brasileiras no metaverso vão poder trabalhar com a moeda virtual real. E aí ela serve para qualquer lugar do mundo, porque as pessoas vão pagar o valor proporcional à valorização da moeda. Hoje essas são chamadas CBDCs, as CBDCs é a moeda, é a estrutura de moeda virtual, a CBDC, de todos os bancos centrais do mundo. Então, isso é uma tendência. Inclusive, vocês viram que nós tivemos queda das moedas virtuais, o Ethereum está mais valorizado, cada mundo virtual tem sua moeda, nós temos várias moedas, o Maná, por exemplo, é uma moeda de um mundo virtual, cada um, né, provavelmente o Facebook vai criar sua própria moeda para trabalhar dentro das suas interações, etc., independente de existir um dólar, né, virtual, ok? Eu acho que a tendência vai ser essa, ter as duas coisas com as devidas paridades. Sim. Muitas águas ainda vão rolar. A Denise também fomentou bastante discussão, bastante matéria sobre isso. Ô, Denise, você quer comentar uma coisa, sua visão sobre o assunto? Essas informações estão chegando em outro grupo de discussão? Ou você mesmo que está levantando esse tipo de estudo? Tá no mudo, Dê. Eu justamente tinha usado o Second Life lá na época de 2008, 2009, e feito um curso para programar. Então, isso me deu uma visão de justamente, que era comentado na época, né, manipulação no mundo virtual para atingir o real e fazer alguma coisa no real para ter efeito no virtual, né? Isso era uma coisa que a gente comentava e com a programação ficou possível de ver, que a gente criava aqueles objetos e para cada objeto você podia botar uma programação, um comportamento, como a gente tem, né, na internet das coisas, um objeto que era inerte que passa a ter um comportamento. Mas eu aproveito para perguntar, talvez não tenha ficado tão claro para mim por que o Second Life não seria um metaverso? Existe aí uma teoria, é o seguinte, quando ele foi criado, não existia tecnologia para fazer o que se chama de metaverso hoje. Agora, que ele tem todas as concepções ideológicas, que ele vai evoluir para o metaverso, ninguém tem dúvida. Entendi, tá? entendi. Então, é mais uma questão de o que se almeja e o que era possível fazer lá atrás. Aliás, eles são fantásticos, concorda? Com o que foi feito, realmente, sim, a gente tem que tirar o dizer chapéu. Assim, tem ideias muito boas, né? Então, agora, eles não tinham recurso. Ainda como nós vamos falar metaverso hoje baseado na Web3,
ainda está sendo construído. Nós temos muito pouca experiência verdadeira, mas está sendo construído. É interessante que a Denise, nesse comentário, me fez lembrar que, na verdade, esse tal do gêmeos digital, que também foi uma discussão recente que a gente teve aqui, o metaverso dá a oportunidade de a gente fazer não só aplicado à indústria, que o gêmeo digital é muito focado para a indústria, mas a gente pode fazer esse tipo de simulação ou de réplica a qualquer momento para qualquer coisa, para o nosso cotidiano. Será que se eu tenho que escovar os dentes dentro do chuveiro, fora do chuveiro, quanto economizo de tempo? E assim até as decisões mais das simples a mais complexas, do tipo, vou fazer uma festa, quem eu vou pôr na mesa com quem, de acordo com o grau de como, né, a minha amizade se conhece, se eu tenho que fazer uma festa e dividir eles em mesa. Então, imagina que quem já montou uma festa sabe que isso é uma preocupação, que você quer ter um cuidado com o seu convidado, não quer deixar ele deslocado, você vai convidar, né, pessoas que vão vir sozinhas, você tem que fazer toda essa logística dos seus convidados, os espaços que eles vão ficar, a cadeira que ele vai sentar, a mesa que ele vai sentar. Então, e eu também quero dizer que essa questão do entendimento, essa pergunta da Denise, eu vi também muitos outros especialistas falando a realidade hoje do que seria um metaverso que a gente pode viver é em cima do Second Life. O que o João traz é uma base realmente acadêmica, de artigos, de um estudo profundo, né? Mas pessoas de negócios, até mesmo quando se posiciona como, né, um especialista ou já quer ser um talk sobre o tema, eles comentam isso, né? E assim, pessoal, não tem certo, não errado, é perfil, tá? O João é tudo realmente na ponta da linha, na ponta do lápis. Por quê? Porque por muitos anos ele, como a Denise, fazem grades para universidades. Então, assim, não pode ser qualquer coisa. Tem toda uma base mais séria. Mas numa conversa popular, ou mesmo assim, conversas de negócios para entendimento, cai muito bem, sim, a comparação com o Second Life. Bom, pessoal, mais alguém quer comentar? Podemos encerrar. O que eu quero falar para vocês, tá? A gente tem falado sobre o curso, eu e o João, tá? Nós não íamos comentar nada, porque na programação anual, esse curso ele vai ser lançado em abril. Só que como começou a pipocar no nosso grupo, a gente resolveu fazer um Master Think sobre isso, a gente achou justo entregar essa informação em primeira mão para vocês. O curso ele vai ser entregue em 3 meses, então é uma aula por semana, com a duração aproximada de 2 horas, e que, além da entrega em vídeo, tem toda uma base de referência para leituras, estudo, e vai ter a possibilidade de 2 tipos de certificação, né? Certificado de participação, de conclusão de curso, ou um certificado como expert, que é uma prova mais complexa para autenticar o entendimento em relação ao assunto. O público que a gente espera, para quem que está sendo desenvolvido o curso, ele é o público para e quem tem interesse no tema, né, os apaixonados por tecnologias que querem se aprofundar. A gente vai fazer uma chamada muito forte para quem trabalha com proteção de dados, tanto cibernético como legal. Então, tem esse público de advogados, que é algo que vai cair muito bem o curso, porque a gente vai falar
sobre protocolos, vai falar sobre legislação. Temos também a questão de economistas, né, para começar a entender como é que fica a nova economia do mundo virtual. Então, é muito mais amplo do que esse inicial que vocês viram aqui, é realmente bem extenso, as discussões ou o aprofundamento que já tem espaço para dar sobre o tema. Desenvolvedores de software, de plataformas, né, para já entender para onde o mundo está indo e começar a se preparar agora, né, começar a colocar... O que você pode já colocar hoje para ir aproximando os usuários do metaverso e posicionando a sua empresa nesse nível. É claro que a gente não tem entrega para ensinar ninguém a programar, né? A gente vem com um curso com base realmente na academia, contando com a experiência profissional, porque o João Pérez sempre trabalhou com segurança e educação, então é um profissional que está muito apto para lidar com isso, com esses dois mundos. Eu queria só complementar, Thelma, se há possibilidade, pode ser até futurista, como o metaverso, quando você fizer esse curso, de repente é lógico que vai ter gente querendo até desenvolver e abrir a sua própria startup. E como eu falei dentro do início, pode ser que o meio de fazer uma patente e valorizar lá fora seja uma forma de obter recurso para essa empresa, para essa pessoa, poder abrir a sua startup sem precisar de dinheiro de uma VC ou de alguma coisa nesse sentido. E aí até exportar essa ideia através da patente, porque hoje a propriedade intelectual ela tem que ser patenteada e tem que ser valorizada, se ela é boa, muito boa, valorizada. E aí ter dinheiro para financiar a sua empresa. Então, depois eu queria ver com vocês, né, essa possibilidade, que é uma forma de ter dinheiro para abrir a sua própria startup. Tá? Maravilha, super interessante. Foi até importante o Eide comentar, porque eu acho que muitas pessoas aqui já estão também em contato com o Valdir, que está procurando para fechar sobre a apresentação da conferência, entre outras coisas. Então, a gente está... Eu acho que vale a pena te envolver com ele. Eu acho que sim, dá match. Eu acho que até como bônus, ter alguma questão relacionada a isso, né? Essa visão ou esses caminhos, eu acho que vale sim a pena, Eide. E eu acho que na nossa conferência é interessante você falar sobre esse tipo de necessidade, de importância, de atenção que as pessoas têm que dar para a patente, né? Até alguém tinha perguntado, antes mesmo da gente começar, essa questão, né? Essa complexidade, poxa, mas eu vou ter que ficar fazendo patente para cada mudança que eu faço num software, e pelo visto tem técnicas mais modernas hoje para você se assegurar e minimizar o seu investimento para fazer alguma coisa mais segura que garanta realmente uma proteção sem que você tem que estar toda hora mudando e fazendo novas patentes. Então, acho que vale a pena se falar nisso sobre a conferência. Pessoal, a nossa conferência, a gente está praticamente fechando, nós já temos mapeado, né, os nossos 25 palestrantes, então, quem ainda não se pronunciou, peço que faça rapidamente. Quem está só para aprovar o seu conteúdo, o seu texto, eu também conto com a colaboração de agilizar isso, para a gente soltar uma versão inicial para a gente atrair os leads, tá? Quem tem dúvida sobre a conferência, o nosso foco é
a gente falar sobre resultados da internet das coisas. Então, a gente está buscando que as pessoas tragam casos reais, né? Dessa vez, a estrela é o nosso cliente, a nossa indústria, o tipo de interlocutor que a gente busca. Então, vocês vão ver que os próprios banners de divulgação têm o nome da palestra e o nome do palestrante, não tem mais a foto do palestrante. A foto do palestrante vai estar no site. Então, a gente quer falar com a indústria consumidora. Então, se o seu público é um varejista, a gente vai buscar atrair esse tipo de pessoa para a nossa base de fãs de e-mail marketing, né? A gente tem muitas empresas de tecnologia, mas é a hora da gente começar a escalar o IoT falando diretamente com o mercado. É claro que empresas de tecnologias naturalmente vão aparecer, ou porque tem muitas palestras que são focadas para empresas de tecnologia, né? Então, a minha palestra, por exemplo, é com foco de atrair a atenção de fabricantes e mostrar para eles novas possibilidades deles atuarem no mercado e de ampliarem a sua atuação como serviço e não só como venda de equipamento, a partir do momento que eles encontram um parceiro confiável de conectividade de plataforma. Então, pense nisso. O que a gente quer realmente é como a gente, como expert, pode contribuir para o Brasil e para o mundo para que se tenha mais negócios e negócios com segurança, com resultados. Tem muitas das palestras vêm com a base de trazer sustentabilidade. Então, esse é o objetivo. E mesmo que você não tenha um negócio por trás, mas queira falar, a gente vai ter outras pessoas da academia falando. A gente entende que se você tem um conhecimento, ele pode e deve ser compartilhado, é uma retribuição. E mesmo que você fale assim, Thelma, mas eu vou falar de IoT, né? Poxa, tanta gente fala de IoT, só que você vai falar de uma outra, talvez seja uma outra linguagem ou outro ponto de vista, que pessoas que já me viram falando, que já viram o João Pérez e outras pessoas do grupo não conectaram e, de repente, vão conectar com você. Porque a gente, às vezes, já tem muitos vícios. Às vezes, eu revejo minhas apresentações e eu falo, nossa, eu não falei isso porque, para mim, no decorrer da frase é tão intrínseco que o entendimento, só que eu esqueço que o meu interlocutor nem sempre tem a mesma experiência que a minha para acompanhar a minha linha de raciocínio. Então, é sempre bem-vindos, mesmo que sejam temas repetidos. A gente, dessa vez, está flexibilizando para que a pessoa do Master Things possa trazer o seu convidado para estar com ele na janela, né? Todas as edições anteriores, a gente, no bom sentido, né, obrigava, não, a outra pessoa tem que fazer parte do programa, tem que estar... E hoje não, né? A gente está dando essa flexibilidade para realmente trazer casos de uso e mostrar que está tendo resultado e que esse é um caminho importante que toda empresa, cidadão, organização, cidades, prefeituras podem dar. Obrigada a todos. Obrigada, João. Esse material nós vamos compartilhar, tá? Junto com essa gravação. Obrigado. Gente, uma boa noite a todos. Obrigado Ana, pela paciência de me ouvir, tá? Eu Imagina, espero que possa ter contribuído alguma coisa aí. Muito. Estou à disposição. Qualquer coisa Obrigado. pode fazer contato, ok? Um abraço para todos. Abraço. Tchau. Tchau, tchau.